Olá, queridos irmãos, eu estou aqui hoje para um dia a dia especial, um dia a dia com Deus especial, e eu estou aqui com o casal de nossa igreja, o Caio e a Valquíria. O Caio também é diretor do colégio William Carey. Eles são de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e estão conosco há alguns anos. E eu gostaria que eles participassem comigo desse dia a dia com Deus especial, falando sobre a família, para falar a importância que tem os papéis de cada membro da família, aplicá-los à luz da Escritura. O quanto muito da igreja brasileira tem deixado a desejar por ignorar esses papéis, A vocação de ser pai, a vocação de ser marido, a vocação de ser esposa, a vocação de ser mãe. O quanto isso é importante e que isso deve ser visto como um ministério, como um chamado. Muitos irmãos tendem a espiritualizar ou entender a vocação sempre no ministério ordenado, pastor, presbítero, pregador, E às vezes não entendem o valor que é a vocação dentro do lar. E esses queridos irmãos aprenderam muito, desde que vieram para a nossa igreja, aprenderam muito essa vocação, esse chamado, e têm visto os frutos disso em suas famílias. E eu gostaria que eles compartilhassem um pouco, para que você pudesse ver o efeito que é você aplicar a Bíblia na sua vida, e o efeito que é pai, mãe, marido, esposa, cumprir com fidelidade o seu papel. Caio, é um prazer estar recebendo vocês aqui, o querido Caio e a Valquíria. Eu gostaria que você compartilhasse, desde que você chegou a Franca, como tem sido bom e como você tem visto os frutos desse chamado, desse ministério. Bom, é uma alegria participar desse momento do dia a dia com Deus, do nosso pastor, do pastor Paulo, e eu estou em Franca com a minha família, minha esposa e meus 3 filhos, há mais de 5 anos, e desfrutando, do nosso estilo de vida, do interior de São Paulo. Tudo isso é muito bom, o clima, uma cidade muito agradável, mas a base disso tudo é a igreja local, são as exposições bíblicas, é estar debaixo da disciplina do Senhor, congregando, caminhando e sendo encorajado pela estrutura da igreja local. E nós tivemos um desacelerar do nosso ritmo de vida, workaholic, muito agitado, muitas vezes colocando, pastor Paulo, coisas não essenciais como essenciais, e entendendo através das escrituras que a vida comum do lar, o papel de marido, de esposa, de filhos, para exercê-lo de maneira plena e eficaz, é uma atividade extremamente espiritual. O pastor Paulo, mais de 1 ano e meio, acredito, fez uma exposição riquíssima em Efésios, trazendo que a necessidade do enchimento do Espírito, ela não é para uma batalha cósmica espiritual, até porque Cristo já venceu, já triunfou, mas a batalha espiritual é para exercer a vida comum nos relacionamentos do dia a dia. Isso é uma coisa extremamente espiritual, embora ordinária do dia a dia, mas nós necessitamos ser cheios do Espírito para maridos amarem as esposas serem submissas, para os filhos honrarem os pais, para os pais criarem os filhos na disciplina do Senhor e não provocar a ira, é o que Efésios diz. Então, em Franca, nós podemos testemunhar pela graça de Deus que a nossa vida familiar floresceu muito no discipulado dos nossos filhos, e eu, como marido, em primeiro lugar, o meu dever para com a minha esposa, de amá-la, santificá-la, e isso tudo é uma bênção, não é verdade, minha esposa? Sim. E a Valquíria, eu gostaria que ela falasse um pouquinho também, porque assim como a maioria das mulheres hoje no Brasil e no mundo, infelizmente em muitas igrejas, havia influência do feminismo, É verdade. Essas mulheres terem essa independência exagerada e olharem para os ofícios femininos com desprezo e com desdém. E eu vejo que a Valquíria redescobriu o ofício de ser mãe e de ser esposa. E o mais interessante não é só a obediência, mas a alegria em obedecer e o prazer. E conversando com a Valquíria, ela tem testemunhado que redescobriu esse ofício, mas também que passou a ter prazer. Você poderia falar um pouco também sobre isso, Valquíria? Sim, pastor. Depois que nós nos mudamos para Franca e nós tivemos o contato com esse evangelho tão esclarecedor, tão prático, eu realmente redescobri essa minha função no lar, o prazer de estar servindo a minha família, de estar servindo a minha casa,
de atender meu marido nas suas necessidades, de ajudá-lo, de amá-lo. Então isso é realmente um privilégio muito grande, né? Servir ao Senhor, né? E servir os meus filhos, né? A minha família, com alegria e com contentamento, né? Isso é um resgate que o contato com o Evangelho puro e verdadeiro traz para nós. Amém. Eu gostaria que o Caio também falasse um pouco também do ofício de pai e do sacerdócio masculino. Antes de vir para a fé reformada, nós sabemos que muitos cristãos ficam demais envolvidos com esse ativismo das programações da igreja e os seus lares são verdadeiras bagunças. E muito disso não é, eu vou dizer que não é nem preguiça, nem omissão, é ignorância. A ideia de fazer a obra, de avançar o reino, é dentro da atmosfera cultica, é dentro de um templo, e enquanto os lares ficam abandonados. E eu gostaria que o Caio falasse um pouco dessa redescoberta do sacerdócio, do culto familiar, de como é prazeroso educar, disciplinar os filhos e conduzi-los no Evangelho do Senhor. Pastor Paulo, isso é muito importante. Nós que somos pais, digamos, entre 30, 40 até 50 anos, dos que nos ouvem, nós ficamos muito no molde de terceirizar a formação dos nossos filhos, terceirizar para a igreja, terceirizar para a escola. Eu, como diretor do Colégio William Carey, a gente trabalha esse entendimento de resgatar a primazia da família como primeira comunidade educacional. Então, nesse sentido, a responsabilidade repousa sobre a família. E a figura do pai, ela é decisiva para a liderança, para a proteção, para a direção da família, e a nossa figura é massacrada diariamente, a figura do homem. E quando nós vamos para as escrituras, no contexto da igreja local, sendo liderados por homens fiéis e com uma comunidade saudável de famílias, nós conseguimos ter um resgate de uma masculinidade bíblica, é o que a gente desfruta na nossa igreja local, onde os homens são responsáveis por pastorear suas esposas, liderar seus filhos. Nós aqui temos recebido muito seremos cobrados um dia. Então, no tocante a culto familiar, a liderança, isso é um deleite, né? Spurgeon dizia que cuidar das almas, das vidas, é a recreação do crente. Então, para um pai, cuidar dos filhos, da esposa é recreação, é uma alegria, é um chamado primário, ser marido, ser pai. E isso nós encontramos o eixo central de uma família forte é quando maridos bíblicos, pais bíblicos são estabelecidos. Amém, queridos irmãos. Isso foi para você só ter uma pequena ideia o quão gratificante, glorioso são os ofícios familiares. Cumprir com aquilo que Deus designou para cada membro da família é honrar a Deus e glorificá-lo, e blindar o seu lar, blindá-lo dos ataques de Satanás e dessa sociedade hostil. Então quero encorajar você a redescobrir o seu papel dentro da família e cumpri-lo com fidelidade, não só por mera obediência ou formalismo, mas com deleite e para a glória de Deus. Quero agradecer aqui a participação do Caio e da Valquíria, que Deus continue abençoando vocês nessa cidade e nesse longo ministério de formar e criar uma família para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe, queridos. Até o próximo Dia a Dia com Deus. Um abraço.